Olá a todos, muito boa tarde. Quem fala aqui é Marcos Boldrini, do canal do Observador do Tempo, e este vídeo aqui é sobre esta localidade aqui de Porto Alegre. Estou no bairro Cidade Baixa. E a motivação de fazer essa gravação é porque eu vi uma foto pelo Facebook datada de 1948, que pegava exatamente esta área aqui. Estou aqui na Rua da República, aqui é a Rua Décio, depois do nome completo dela, que dá lá na viaduto dos Açorianos, e aqui a Igreja Pão dos Pobres e também a Fundação Pão dos Pobres. Para cá fica uma área mais aberta, lá está essa Rua João Alfredo. E aqui desse lado de cá temos a Rua Décio Martins Costa, que segue lá adiante que eu falei para vocês. O cruzamento da República com a João Alfredo. A República está aqui, João Alfredo está para cá. Agora vejam só esta fotografia que eu vou colocar para vocês neste vídeo aqui. Estão vendo aí a fotografia? Eu peguei de uma página do Facebook, vou deixar o link dessa página aqui, link com a fotografia. Foto de 1948, quando aparecia ainda na época o Arroio Dilúvio, passando exatamente um pouco mais adiante ali, ó. Essa rua que está à direita da foto é a João Alfredo, que na época era chamada de Rua da Margem. A Rua da Margem foi uma área que começou a ser habitada, essa área toda de forma geral, século XIX e no século XX. É uma rua que tinha uma população significativa de escravos libertos. A abolição da escravatura foi em 1888, e que liberou todos os escravos do país, e a lei do ventre livre, que liberava os filhos dos escravos, é da década de 1860. Dá para ver o Arroio Dilúvio passando um pouco atrás da João Alfredo, então atrás da quadra que eu estou filmando aqui agora. Você está vendo essa quadra aqui da frente. E o arroio, ó, dá um foco aqui, passava quase que literalmente ali na Rua Décio, que eu filmei no início do vídeo. Passa um pouco para cada quadra e seguia adiante lá para trás, mais ou menos na linha da rua, em direção aonde hoje está a Ponte de Pedra, mais adiante. Então essa é a fotografia que eu queria mostrar para vocês. E lá à esquerda, na imagem, também aparecia o prédio do Pão dos Pobres, que é de 1904. Pela fotografia, o Arroio Dilúvio passava aqui, ó, por baixo desse prédio aqui. Então aqui era uma área aberta e tinha um matagal em torno da faixa d'água. E entrava quase nessa esquina aqui nessa onde mais ou menos está esse edifício, ou o edifício branco aqui do lado. E aqui é a Rua Décio Martins Costa. O arroio entrava por aqui, ó, passava para cá. Na imagem aparecem várias casas baixas, que não são esses prédios aqui, tá? É da década de 40. Então todas essas obras aqui são tudo da década de 50, 60 em diante. Mas já existiam essas construções, pelo menos partes delas aqui, que pertencem hoje, né, ao Pão dos Pobres, que é um instituto de caridade. Foi fundado em 1895. E essa rua aqui era basicamente a passagem onde estava o Arroio Dilúvio. Um pouco mais para a direita, mais ou menos na linha da rua, como aparece na fotografia. E depois adiante eu vou mostrar para vocês aonde ia parar o arroio. Passando a rua, lá no fim dela. Estou aqui no final da rua, que dá, acho que uns 200 metros de extensão, não mais do que isso. O arroio passava por lá. Dá para ver mais ou menos pela foto. Na foto não aparece a parte final aqui, mas a gente deduz a continuação mais ou menos reta para lá. Depois o curso d'água pegava à esquerda. E lá atrás aparece, de ponta ali, só ali a Ponte de Pedra, que é a construção branca lá no fundo. Então ó, depois o arroio seguia à esquerda e ia desaguar logo depois no Guaíba, um pouco para cá onde está a usina do gasômetro, a chamada Ponta do Gasômetro, que na época não existia ainda. Quer dizer, em 48 já existia, mas não existia no início do século XX nem século XIX. Pela fotografia de 48 fica bastante claro que o Guaíba vinha até aqui onde eu estou, exatamente nessa parte aqui. Aqui era a orla do Guaíba. Então toda a parte de lá, onde está lá o centro administrativo, o monumento aos açorianos, né? A primeira perimetral, os prédios do governo do lado de cá, aqui era tudo água. Então aqui era a borda, tem um pouco de mato, um pouco de pedra ali na orla do Guaíba, e para cá era o terreno da cidade. E lado de cá, o centro, não aparece na foto, mas já existia, não com esses prédios, claro, mas a orla do Guaíba fazia uma curva mais à frente, um pouco antes de onde passava o dilúvio.
maior edifício da fotografia é esse daqui, que foi reformado há pouco tempo, é o principal prédio da Fundação Pão dos Pobres Santo Antônio. Bom, esse terreno aqui no passado, ele a partir da metade do século XIX, passou a pertencer à Baronesa do Gravataí, que herdou as terras do marido que faleceu nessa época, né? E a sede do chamado Arraial da Baronesa, ou Areal da Baronesa, que era todo esse entorno aqui da Cidade Baixa, não o centro, mas mais para cá, essa área baixa aqui, entre o centro e a zona sul da cidade, tinha a sede exatamente de tal prédio do Santo Antônio agora. Só que acontece que pegou fogo essa sede em 1879, né? Foi esse incêndio, e ela depois compartimentou as terras, fez um loteamento e vendeu as terras. Em 1895 surge a Fundação Pão dos Pobres e instala a sede aqui. Esse prédio é de 1904. Ele foi feito por um arquiteto brasileiro, porto-alegrense inclusive, chamado Afonso Herbert. Ele foi falecer no exterior décadas mais tarde. E é um dos marcos da cidade. E é o principal prédio do Pão dos Pobres, né? Eu não sei o estilo dele, deve ser, acho que eclético, porque parece uma coisa meio pouco clássico, renascentista, mas claro que não é um prédio muito elaborado, mas é bem bonito. Lá em cima aparece o patrono da instituição, que é Santo Antônio, né? E a partir daqui, do prédio principal, depois que cresce a instituição. Então o Santo Antônio Pão dos Pobres tem 129 anos de existência, feitos, né, neste ano 2024. Né? E na foto dá para ver direitinho que o prédio estava exatamente na beira do Guaíba. Inclusive a orla do Pão dos Pobres, ela foi aterrada, antes de surgir a instituição, ela foi aterrada em 1888, mas foi bem nessa borda aqui assim. Onde está aqui a avenida era o limite do terreno com Guaíba. Então essa praça aqui, que é chamada Praça Isabel a Católica, que eu estou agora, era água. E o Guaíba seguia ao longo da onde agora é a Avenida Praia de Belas. É tipo uma rua estreitinha aqui, que é exatamente onde está a avenida agora. A Igreja Pão dos Pobres não existia na época, que é o prédio ali atrás, e nenhum dos grandes prédios aqui do entorno. Era tudo prédio baixo, como aparece na fotografia. Só esse prédio era o maior, era o, digamos, um pouco mais alto que os demais. Aí está a igreja. Eu não sei o ano de fundação dela, não encontrei informação. Mas em 48, que é o ano da fotografia, esse terreno estava vazio, dá para ver a parte do terreno completamente aberto. Aqui é a Rua da República, esquina com a Avenida Praia de Belas, logo aqui do lado. O Guaíba estava depois da avenida. Então os prédios de lá, como eu falei antes, estão todos em área de aterro. Aqui é a entrada, ó, na Rua da República. Do lado da igreja. E o prédio principal está ali. O prédio foi inaugurado em 2 de abril de 1916. Então foi 12 anos depois que foi colocada a pedra fundamental. Ó, tá aí o patrono, ó, Santo Antônio. Aqui também é uma capela histórica. E toda a parte de lá, os prédios que eu filmei lá atrás na Rua Décio, que eu sempre esqueço o nome completo, são todos prédios educacionais. São vários edifícios, um complexo bem grande aqui. Maior inclusive que o da fotografia. A Baronesa do Gravataí, que era a dona de todas essas terras aqui, quando elas foram loteadas e depois vendidas, ela é homenageada por essa rua, ó. Uma rua depois, a rua de trás da igreja do Pão dos Pobres. Aqui é a Baronesa do Gravataí, ela começa aqui e vai depois da Avenida Ipiranga, vai lá para o lado do bairro Menino Deus. Uma rua relativamente grande e importante nessa área, uma das principais aqui do bairro Cidade Baixa. E aqui eu volto de novo ao ponto inicial da gravação. Ó, aqui tem uma escola, a Escola La Salle, e deve ter algum tipo de, um convênio não, mas um acordo, né? A Escola La Salle está dentro do Pão dos Pobres, então tem uma escola particular, mas a atividade de caridade, que é a ação inicial da fundação. Novamente lá João Alfredo, antiga Rua da Margem, e aqui a Rua da República, ao lado que eu vim de lá, ó. Certo, gente? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo.
Se inscreva no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos, fique com o nosso bom Deus. Nos vemos na próxima. Tchau!